Fala pessoal, vocês sabem me dizer o que o Daniel Vorcaro do Banco Master, Flávio e Eduardo Bolsonaro e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem a ver com o filme Dark Horse? Tem uma conexão aí, e é uma conexão Wi-Fi gratuita. Então se vocês puderem, né, em São Paulo hoje, conectar num streaming gringo, né, e fazer o streaming de Dark Horse quando ele lançar, vocês podem agradecer as pessoas dessa história. O que eu tô falando? Tem um esquema aqui que nós vamos explicar hoje, beleza? Nós somos o canal Tecnologia e Classe, nós fazemos vídeos sobre tecnologia e política e sempre falando sobre a intersecção dessas áreas. E hoje, né, como meteram Wi-Fi aí, eles expandiram até o meu domínio aqui e nós vamos falar sobre esse esquema da Wi-Fi gratuita em São Paulo, financiamento do Dark Horse, o que isso tem a ver com a campanha do Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, beleza? Se vocês curtiram o vídeo, vocês deem like, vocês se inscrevam, o roteiro vai estar ali no comentário pinado, mas né, sem demorar mais, vamos pro vídeo. O que acontece, tá, pessoal? Principalmente em base com várias reportagens e vazamentos que o Intercept está chamando de Vaza Flávio, né? Tem lançado vários artigos nesse sentido. A gente descobriu uma conexão entre a produtora do filme do Bolsonaro, o filme Dark Horse, e a instalação de pontos Wi-Fi gratuitos em São Paulo. Essa empresa estava fazendo esses dois serviços, beleza? Então eu vou tentar explicar e esmiuçar esse esquema aqui, mas para começar a gente tem que falar sobre o caso do Banco Master, que enfim, a gente nunca fez um vídeo específico aqui no canal sobre isso. E talvez se tem alguém aqui que não lembra de todos os detalhes ou nunca se inteirou de todos os detalhes, eu vou botar um breve resuminho aqui para vocês. E no roteiro eu deixei um resumo que o ICL fez. Então assim, tá, um breve esquema do Banco Master introduzindo o personagem principal que vocês devem estar cansados de ouvir falar dele, né, mas que é o Daniel Vorcaro. É o cara que assume o controle desse banco em 2020. E o que aconteceu de interessante, né, que chama a atenção nesse banco, é que a partir desse ponto eles começam a expandir a carteira de investimentos que eles têm e a captação, né, a venda desses investimentos, ela começa a expandir rapidamente também, porque que eles estavam oferecendo coisas como, por exemplo, CDBs que pagavam muito acima do mercado. E quando um investimento está pagando muito acima de todo mundo, tem alguma coisa suspeita aí, como é que eles conseguem pagar uma coisa tão acima do mercado, né? Outra coisa interessante sobre o Vorcaro é que ele mantém um contato muito próximo com operadores do mercado, vocês devem imaginar isso, né? O cara é dono de um banco, mas também com o pessoal do Banco Central e com diversos políticos de todos os espectros, tá? Então, por exemplo, ele tem ligação com o Ibanez Rocha, de Brasília, e o Banco de Brasília, teve encontros com o Roberto Campos Neto, do Banco Central, teve um encontro fora da agenda do Planalto com o Lula e o Galípolo, que depois foi indicado do Lula para o Banco Central. A representação do Banco Master, no caso que aconteceu, estava sendo feita pela firma da Viviane de Moraes, que é a esposa do Alexandre de Moraes, deu um baita esquema com relação a isso. E depois que vazou o celular dele, como parte das investigações, né, aí a gente achou muita gente da direita também, a gente achou os bolsonaros, que é a história que a gente vai chegar mais pro final aqui. Mas basicamente, essas ligações escusas que o Vorcaro tinha e o lastro duvidoso das operações, né, financeiras que o Banco Master estava fazendo começa a chamar a atenção já lá no início de 2025, e daí, né, acontece várias coisas, chegando até o final que 2025 ele foi liquidado. Tiveram que usar o fundo garantidor, né, para as pessoas que tinham investimento receberem de volta, as pessoas que tinham mais do que 250 mil de investimento lá, que enfim, não sei se eram pessoas ou instituições, não sei direito como é que vão receber esse dinheiro e tal, mas vocês devem saber a maioria dessas coisas, por isso que eu tô fazendo um yada yada e passando meio rápido aqui. Outra coisa que inclusive também deu uma boa sacudida é que várias fintechs e grupos de investimento ligados ao Banco Master também estavam envolvidos nisso, então eu imagino que várias pessoas que compram investimentos em renda fixa, esse tipo de CDB aí, de várias instituições diferentes, devem ter descoberto, por exemplo, tinha alguma dessas instituições que estava implicada, tinha dinheiro do Banco Master aqui. Mas eu acho que vocês já ouviram falar bastante sobre isso. No fim, o Daniel Vorcaro, ele foi meio que o grande boi de piranha da história, né? E não... Pensa que eu tô tentando passar um pano pra ele, né? Toca o áudio ali, coitada, viado, tadinha. Não é isso, tá? Mas como vocês podem ver, ele tinha trânsito com diversos políticos, com diversas pessoas que estavam envolvidas com esse caso aí e, né? E também tinha muita instituição com investimento envolvida com eles, mas ele foi o cara que foi preso, ele foi o cara que rodou. E durante a investigação ele teve meio que o tratamento de lava-jato, que o pessoal começou a vazar coisas dele, vazou o celular dele, tudo meio que num conta-gotas, né, pra dificultar a defesa dele, pra dificultar ele tentar fugir e tal. E o vazamento do celular dele, por exemplo, teve aquele sexting cringe dele lá. De novo, vocês devem lembrar disso ou vocês podem procurar em outros lugares isso. Como parte desses vazamentos, tá, que a gente chega até o caso Dark Horse, que é o filme do Bolsonaro.
porque com o lançamento do filme chegando cada vez mais perto, a gente foi presenteado com um áudio maravilhoso de Flávio Bolsonaro, né, ou às vezes conhecido como Flávio B, pedindo daquele jeitinho, assim, muito fofinho, pro Daniel Vorcaro transferir dinheiro pra financiar o filme. Então ele é tipo assim, irmão, desculpa aí querer te incomodar, sei que você tá aí cheio de coisa, mas falar aqui sobre o filme, tem os Dica Visual, tem os gringos que estão participando, seria muito chato se atrasasse o pagamento pra eles. Sabe quando vocês têm que cobrar uma pessoa e você não sabe cobrar direito, e daí você fica nessa coisa assim, como é que você tá, como é que tá a família? Vem cá, deixa eu te falar, aquele dinheiro, você lembra desse dinheiro? Então o áudio é bem incriminador, o fato, né, de que Vorcaro, nessa data, já envolvido até o pescoço com as acusações do Banco Master, né? Recebe esse áudio de Flávio Bolsonaro, futuro candidato presidencial, e mostra ali uma relação muito próxima entre os dois, tão próxima que se descobre que o Vorcaro estava colocando dinheiro potencialmente no filme do Bolsonaro, certo? E eu deixei o artigo do Intercept aqui, onde eles fazem o vazamento desse áudio, né? Pra quem não leu, pra quem não ouviu. E o filme do Bolsonaro, que eu sei que vocês estão ligados, né? Mas a gente tem que falar um pouco. Temos aqui um frame do trailer do Dark Horse, né? Que foi vazado. Depois eu percebi que ele tá upado no perfil do Flávio Bolsonaro no YouTube. Então foi um vazamento, assim, né? Bem acidental. Supostamente o dinheiro que ele tava pedindo pro Daniel Vorcaro era 134 milhões, tá? Então não sei se foi divulgado ao todo quanto essa empresa gastou com o filme, se dá pra descobrir, até porque vocês vão ver que existe uma contabilidade um pouco criativa no dinheiro que tava entrando nessa produtora, mas a princípio 134 milhões de reais pra ter essa qualidade aqui, tá? Jim Caviezel, um ator gringo, né? Eu não falo inglês! Vestindo uma peruca de Bolsonaro. E se vocês viram o trailer, tá? É bem divertido, porque claramente o filme tem como narrativa que tem um petista esquerdomacho que quer matar o Bolsonaro. Então a facada eles mostram, não, foi uma conspiração mesmo, foi uma conspiração desse cabeludo aqui que toca tambor, aparece o cara tocando tambor, e daí os caras assim, tem que matar esse cara, senão ele vai ganhar a eleição, e daí vai lá e mata esse cara. E daí no final parece que acaba com o 8 de janeiro sendo um evento positivo, assim, we're taking back the country, estamos tomando o país de volta. Então assim, é um negócio meio de maluco, tá? E daí eu quero que vocês pensem que Bacurau tem um orçamento de 7 milhões, o Agente Secreto teve um orçamento de 28 milhões e Ainda Estou Aqui teve um orçamento de 9 milhões, tá? E eu sei, se vocês acham que isso tudo é filme de esquerda, isso tudo é filme de lacração e tal, acha algum filme que vocês gostam, sei lá, de Pernas pro Ar 2 e vejam quanto é que custou esse filme com todos os atores famosos, com toda a produção lá, e eu acho que vocês vão ver que 134 milhões ou até um pouco mais, potencialmente, para produzir esse filme é uma cifra um pouco inflada, é um pouco demais que esse filme do Bolsonaro tenha custado tudo, principalmente pro nível de produção que tem. Não sei, chama o Jurandir Gouveia para ver se ele acha que é um orçamento bom para um filme brasileiro, o filme do Bolsonaro. Além disso, a gente não vai entrar muito nisso, mas vários relatos de irregularidades trabalhistas durante o filme, então atraso no pagamento dos atores, pessoas que supostamente sofreram agressões de segurança do filme, atores sem acesso a banheiro e comida em dia de filmagem, e tudo isso tá produzido por uma produtora que se chama Go Up Entertainment, ou como eu escrevi aqui que fica mais bonito, ó, Gulp Entertainment. Cara, parece sketch, tá ligado? Parece sketch. Vamos, o nome da empresa, que é a empresa que vai fazer mutreta, que vai desviar dinheiro, que vai ter ligação com o Daniel Vorcaro, vamos chamar ela de Golpe Entertainment, e tem a ver com o golpe do Bolsonaro e tal. É engraçado. Tá, mas a gente já explicou o Banco Master, a gente já explicou o filme do Bolsonaro mais ou menos. Onde é que a Wi-Fi entra nessa história? Aí a gente tem que dar uma olhada no trabalho que o Intercept tem feito na série Vaza Flávio, que eu vou mostrar aqui. Porque eles já lançaram, até onde eu sei, umas 14 ou 15 matérias, tá? Inclusive, hoje mesmo saiu essa aqui. Planilha e comprovante bancário mostram como o Vorcaro enviou dinheiro aos Estados Unidos para financiar Dark Horse. E daí eles começam a falar de uma ONG e de uma figura que se chama a Karina Gama, tá? Tá aqui a Karina Gama. E uma ONG que se chama Instituto Conhecimento Brasil, que é uma ONG da Karina, que também é a dona da Go Up Entertainment, produtora do filme do Bolsonaro. O que essa ONG fez? Ela ganhou um contrato com a Prefeitura de São Paulo para instalação de pontos de Wi-Fi gratuito. E esse contrato, essa realização desse contrato está sob diversas suspeitas, tá? O que gera essa matéria com meio que um subtítulo ou título maravilhoso de Não existe Wi-Fi grátis, que o Intercept fez. Eu vou deixar ela linkada no roteiro. Mas eu vou fazer um resumo, mais ou menos, tá? Então esse trechinho aqui, ó.
dados pessoais de quem se conecta em pontos Wi-Fi públicos da cidade de São Paulo podem ser usados para disparo em massa de mensagens, inclusive com fins eleitorais. É o que revelam documentos obtidos pelo Intercept Brasil sobre o contrato milionário firmado entre a prefeitura administrada por Ricardo Nunes, do MDB, e a ONG Instituto Conhecer Brasil. O que tem a ver, né, Flávio Bolsonaro, Dark Horse, Daniel Vorcaro com essa história? Se vocês quiserem ouvir em mínimos detalhes, com números, o nome das diversas pessoas aqui, tem esse vídeo da Natuza Neri aqui em formato de podcast, que eu vou deixar, e que é 40 e poucos minutos descrevendo toda essa história. Vou deixar também uma reportagem que fala especificamente sobre o envolvimento do Nunes aqui, que saiu no Globo, mas tá aqui o resumão para vocês, beleza? Essa Karina Ferreira da Gama é a dona da Go Up Entertainment, e ela já tem trânsito com diversas pessoas do governo Bolsonaro desde 2019. Então, nas reportagens, elas falam que ela conversou já com o Osmar Terra sobre conseguir dinheiro para financiar produções e projetos. Durante a pandemia, ela conhece Mário Frias, que eu acho que em algum momento foi da pasta da cultura do Bolsonaro, virou uma secretaria ou alguma coisa, né? E o Mário Frias compartilhou com ela o seu sonho de fazer um filme sobre o Bolsonaro, né? E daí fica aqui a minha pergunta. Será que quando o Mário Frias falou isso pra ela, ele queria fazer o papel do Bolsonaro? Será que tem uma coisa meio freudiana ali, mas o Jim Caviezel chegou primeiro? Voltando. E desse contato que ela teve faz com que em 2022 ela preste serviços de campanha para o Mário Frias. Em junho de 2024, a gestão do Ricardo Nunes na Prefeitura de São Paulo assina um contrato de 108 milhões com o Instituto Conhecer Brasil, da Karina, para instalar 5 mil pontos de Wi-Fi, apesar da falta de experiência dessa ONG no setor. Eles não faziam isso a princípio. Enquanto isso tá rolando, tá acontecendo o caso do Banco Master. E o Mário Frias, nessa época, como parte dos vazamentos do celular do Vorcaro, tinha mandado um áudio pro Daniel Vorcaro agradecendo pelo apoio financeiro ao filme Dark Horse. No final de 2025, como vocês sabem, o Daniel Vorcaro é preso, a investigação tá acontecendo, é liquidado o Banco Master. E 2 anos após o contrato inicial, estando em junho agora de 2026, a gente tem apenas 3.200 pontos de Wi-Fi instalados. O contrato já sofreu alguns aditivos, subindo para 157 milhões, e a Polícia Civil daí deflagra também uma operação que é chamada de Operação Wi-Fi, que faz busca e apreensão na Prefeitura de São Paulo e endereços ligados a Karina Gama, tá? Voltando para a matéria, não tem Wi-Fi grátis. Tirei alguns trechos aqui que explicam por que a questão dos disparos em massa, tá? A organização que venceu a licitação em junho de 2024 sem experiência prévia com Wi-Fi é comandada por Karina Ferreira Gama, dona da Go Up Entertainment e produtora executiva do filme Dark Horse, a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Intercept apurou que após firmar um contrato de 108 milhões com a Prefeitura de São Paulo, o ICB contratou uma empresa terceirizada chamada Talk Communications por cerca de 2,7 milhões para realizar disparos em massa de mensagens e marketing digital visando a promoção do serviço. Embora o contrato não cite o termo disparos em massa, o acordo firmado pelo ICB com a TOC inclui a realização de 12 campanhas com volume estimado de 675 mil mensagens em cada uma delas, o que equivaleria a 8,1 milhões de disparos. A cidade de São Paulo tem 11,4 milhões de habitantes, eles botam em perspectiva aqui pra gente. Ou seja, na prática, a subcontratação da empresa terceirizada significa que dinheiro público do município de São Paulo não teria sido usado apenas para garantir a instalação dos pontos de Wi-Fi e o acesso à conexão à internet, mas também para fazer propaganda de uma ação da gestão do prefeito enquanto ele era candidato, porque isso aconteceu durante o pleito de 2024. Então o resumão aqui, inclusive, do que pode sair disso, o que tem a ver, né, Flávio Bolsonaro e Vorcaro, tá? A principal suspeita que a gente tem nesse caso é que parte dos 26 milhões pagos a mais pela prefeitura, porque teve um superfaturamento desse contrato, tenha sido desviada para financiar a produção do filme ou a estrutura das empresas da Karina, beleza? Já que a gente tinha essa ONG com esse contrato com a prefeitura de São Paulo, a gente tinha esse trânsito dela com os políticos bolsonaristas, e a gente tinha esse dinheiro e umas notas meio estranhas ali indo entre a empresa, entre essa ONG. A polícia e o Tribunal de Contas investigam o direcionamento do edital, a falta de expertise do ICB e o valor exorbitante. A prefeitura, esse exemplo é interessante, ó, paga R$ 1.800 mensais por ponto, enquanto a empresa pública Prodan cobra R$ 230 pelo mesmo serviço. No artigo que eu botei ali do Globo falando com o Ricardo Nunes, ele disputa isso. Ele diz que é mentira esse preço, que é um pouco mais barato, esses 1.000. Mas, enfim, o fato é que a gente tem essa empresa ligada ao bolsonarismo, ligada ao filme do Bolsonaro, ganhando esse contrato sem expertise e cobrando mais caro do que uma empresa pública poderia fazer. Suspeito.
O STF, sob relatoria do Flávio Dina, apura o repasse de 5 milhões de emendas de deputados do PL, como Mário Frias, de novo ele, Bia Kicis e Carla Zambelli, para as entidades de Carina Gama, configurando possível conflito de interesses. A Polícia Federal também investiga o fundo Heaven Gate, eu não falo inglês, sediado no Texas e administrado por Paulo Calisto, que é o advogado do Eduardo Bolsonaro. Suspeita-se que o dinheiro do Vorcaro passou por esse fundo e por braços americanos da produtora antes de chegar ao Brasil, possivelmente para ocultar sua origem ou destino. E outra coisa que o Intercept apura também nas matérias, e eu peço para vocês darem uma olhada, é o fato de que, assim, Eduardo Bolsonaro aparece nessa história, aparece esse fundo que está ligado com um aliado do Eduardo Bolsonaro, e ele tá morando numa mansão que, quando tava para alugar lá no Texas, ela custava 30 mil mensais, tá? E daí Eduardo Bolsonaro, sem renda, com os bens bloqueados no Brasil, né? Se fazendo de coitadinho, meu Deus, estou sendo perseguido. Mas enfim, ele se fazendo de coitadinho, tá morando numa mansão milionária lá, e daí, da onde que tá vindo o dinheiro, né? Pra ele se sustentar lá nos Estados Unidos. E em resumo, pessoal, a gente tem isso. A produtora do filme do Bolsonaro, envolvida com esse contrato potencialmente fraudulento de Wi-Fi. Dinheiro do Vorcaro indo para os Estados Unidos, indo para o financiamento do filme dessa produtora. E como eu disse, se vocês conseguem, né, sentar numa praça pública em São Paulo, conectar a internet, conectar numa plataforma gringa de streaming e baixar, né, em HD, resolução full, o filme Dark Horse do Bolsonaro, vocês podem agradecer essa patotinha aqui. De novo, eu recomendo o trabalho do Intercept, tem várias reportagens esmiuçando vários dos detalhes aqui. Eles têm tido a coragem de bancar vários vazamentos, né, e de peitar esse pessoal. Estão sendo ameaçados judicialmente por Flávio Bolsonaro e essa gurizada o tempo inteiro. Então, né, tiro o meu chapéu para eles, vamos continuar acompanhando essa história. Além do escrachado e engraçado que tem aqui, além da denúncia mais direta, talvez a gente possa fazer uma conclusão aqui tentando puxar um pouco pro lado político da coisa. O caso do Banco Master, ele mostra como o poder econômico e o poder político, eles não se dividem no capitalismo, né, eles estão intrinsecamente ligados. Mesmo que a direita fique tentando botar isso nas costas apenas da esquerda, dizer, olha só as ligações do Banco Master, ele tinha aquele encontro com o Lula, o Nicolas Ferreira faz isso muito, né, o próprio Nicolas Ferreira que tá envolvido com pessoas que estão denunciadas nesse caso, obviamente. O que a gente vê é que o Vorcaro, na figura desse operador do mercado, ele tinha entrada, ele tinha relação com várias pessoas dentro do governo, tinha influência lá dentro do Banco Central, e ele também buscava essa influência, por exemplo, se aproximando da família Bolsonaro, financiando esse projeto idiota, né, e esse projeto do ego, talvez, da família Bolsonaro, de tentar fazer um filme que transforma o Bolsonaro num herói. Ele estava lá também dando dinheiro, ele estava lá participando, ele estava lá influenciando um pessoal que daqui a pouco vai estar no governo de novo, né? O Flávio Bolsonaro se colocando como potencial presidenciável. Inclusive, ironicamente, né, essa história tá ajudando muito a diminuir as chances dele conseguir ser eleito. Então esse caso ele é bem interessante porque ele mostra como as conversas que a gente vê no parlamento, todo aquele decoro, acaba sendo um teatrinho para todos esses negócios que acontecem nos bastidores e a influência política e os acordos e as licitações que ganha e como isso é trocado por apoio político. E por mais críticas que a gente tenha pro governo PT, que eles fazem um governo neoliberal, eles sempre se apresentam como, olha, a direita não consegue gerenciar o capitalismo do Brasil, a gente consegue gerenciar o capitalismo do Brasil. Por mais que a gente tenha tudo isso, o Flávio Bolsonaro, que tá agora indo abraçar o Trump, que tá agora apoiando sanções contra o Brasil e que tá envolvido até o pescoço, o cara, tipo, é um dos políticos mais sujos que eu já vi na história. O pessoal já esqueceu, né, dos chocolates, do Queiroz. Esse aí não é, sei lá, nem o primeiro nem o segundo esquema que o cara tá envolvido. Então acho que é bem interessante a gente pensar nisso, não para perder a esperança na política como um todo e na nossa organização, em tentar entender e modificar esse sistema, mas pra gente não ter todas essas falsas esperanças no processo eleitoral, no processo da democracia burguesa, porque no final acaba tudo sendo um grande teatro, várias pessoas bem intencionadas, às vezes tentando fazer uma modificação ou outra, mas eles têm que atender a ligação do Vorcaro quando o Vorcaro chama, porque a influência econômica fala muito alto. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nós nos vemos na próxima.